Então, meus avós vieram para cá, começaram uma colônia na Varpa, que é um lugar próximo a Tupã, a Lucélia. Ah, sei. É uma colônia de letos, de russos, de polacos, que fugiram de lá para cá, começaram a vida aqui, e aí eles ajudaram ali, participaram dessa colônia, fundaram igrejas batistas. E eu tive no lado da minha mãe esse lado espiritual. Minha mãe era uma pessoa que lia a Bíblia, ensinava a gente, brigava pra gente ir pra igreja. E o meu pai, que casou com ela e depois meio que aceitei Jesus para poder casar com você, Sei, sabe? Essas coisas. sei. Ó, tô aqui, tô na igreja, casa comigo. Na verdade, ele amava a Deus, ele amava Jesus, mas ele nunca teve uma experiência que o levasse a viver realmente o cristianismo. Então ele tinha fé, cria em Deus, mas não vivia, não seguia, não ia à igreja. A briga de domingo era querer ir pro clube e minha mãe querer ir pra igreja. Ah, tá. A gente cresceu vendo esse lado meio dividido. Então eu tive a chance de ter uma mãe com muita fé, com muita vontade de transmitir a mensagem do cristianismo pra gente. Tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente cresceu com essa base. E foi isso que me ajudou muito, porque depois na vida adolescente, na vida adulta, quando eu precisava, eu sabia onde correr. E foi numa desses episódios que eu realmente tive a minha experiência pessoal, porque uma coisa é você escutar e você ver outras pessoas tendo seus caminhos visitados por Deus, as suas transformações, outra coisa é você ter aquela experiência que você não consegue fingir que não aconteceu. E foi o que me pegou, porque eu com 19 para 20 anos, pegando onda, desde os 15 fui acampar na Trindade, que é uma pré-divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, e com os amigos, no final do fim de semana eu falei, vocês vão embora, eu vou ficar aqui, vocês me buscam semana que vem, eu não tenho nada essa semana, eu vou ficar aqui surfando. Eles foram, eu fiquei lá com o meu tijolinho de maconha, minha latinha de Nescau, minha latinha de leite ninho, a roupa do corpo e mais uma bermuda que eu trocava. Eu falei, eu vou ficar uma semana aqui só surfando. Na semana seguinte eles não apareceram, porque a mãe de um deles descobriu que eles estavam fumando maconha, deu uma surra no cara, tirou o carro dele e eles me deixaram lá na Trindade. Isso em 92, eu sem dinheiro, na maior roubada. E lá eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Um dia eu voltando pro meu camping, assim, eu vi um redemoinho e eu vi uma gargalhada alta e uma voz dizendo, eu vou te tragar, eu vou te tragar, eu vou te tragar. Tragar? E eu sabia o que era. Tragar ou estragar? Tragar. Tragar, tipo cigarro. Eu vou te destruir, eu vou te engolir. E eu sabia o que era, eu sabia que era uma coisa espiritual muito ruim, porque eu tinha aquela educação cristã, estudei no Colégio Batista Brasileiro, nas Perdizes, eu aprendi muito sobre isso. Eu sabia que não era uma coisa boa. E eu fiquei assustado com aquilo, porque eu falei, puxa, me deu medo. Eu falei, Deus, se o senhor quer falar comigo, me manda alguém, me dá um sinal. E aí sentou uma moça na barraca do lado, assim, começou a puxar papo, daqui a pouco ela estava falando de Jesus. E ela falou, guarda isso, você vai precisar de Jesus, chame por ele. Chama o nome dele. E aquilo ficou pra mim. Aí um dia eu tô sentado no Caixadaço, lá que é uma praia, olhando o mar, me deu uma fome, porque eu ficava com dinheirinho contado ali, comia um PF, um pão com ovo por dia. Me deu aquela larica, eu falei, nossa Deus, a menina falou que era só pedir que o senhor ia me escutar, eu tô com fome. Mas não deu 3 minutos, o cara subia e falou, ô alemão, comprei um abacaxi aqui pros meus filhos, eles não querem, você não quer pra você? Aí quando eu peguei o abacaxi, eu olhava pro céu, olhava pro abacaxi, eu falava, é assim? Você fala assim? Você já responde? É assim que funciona? É muita coincidência, não é possível. Será que foi isso mesmo? Ele respondeu minha oração assim, automático. Aí no outro dia eu fiz um outro testinho. Eu, na praia também, no Cepilho, falei, Deus, tô com fome. De novo. Ato seguinte, um cara me chama, eu falo, olha, irmão, tem 2 pêssegos aqui, pega aí. Me jogou 2 pêssegos. Então isso foi me dando uma prova de que, além de existir, ele me escutava e ele se importava. Porque quando eu chamava, ele me supria. O final disso foi que quando eu acordei no sábado e eu vi que os caras não vinham me buscar, eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu tô com essa barraca aqui, sem dinheiro. Era uma ladeira que chamava Ladeira do Deus Me Livre. 7 quilômetros que se chovesse ninguém subia nem descia. Se não chovesse ninguém subia nem descia, porque eu ficava todo empoeirado, os carros patinavam. Eu falei, vou ter que subir, não tinha celular para avisar onde eu tava. Eu falei, vou ter que subir, pegar uma carona, ficar vindo de carona do Rio de Janeiro até São Paulo. Eu falei, como é que vai ser? Eu acordei e eu tinha uma avó russa
que toda vez que ela me abraçava, ela dava um jeito de citar um versículo no meu ouvido. Ela falava, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. E aquilo ficou. Eu acordei lembrando desse versículo. Eu falei, então eu já sei quem que eu tenho que procurar. Eu ajoelhei na minha barraca, lá fiz uma oração, falei de uma frase. Falei, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Saí para surfar, quando eu tô saindo, tá entrando um carro no camping que eu tava, era fora de temporada, os campings todos estavam vazios, ele podia entrar em qualquer camping, ele entra bem no meu. E entra me pedindo o seguinte, você não sabe quem tem cadeira e barraca para alugar? E as duas únicas coisas que eu tinha, além do que eu já contei aqui, era a cadeira e barraca que os caras tinham esquecido lá e tava dentro da barraca. Eu falei, eu tenho. Aí ele, pô, você me aluga? Não alugo não, pode usar. Só que se eu não tivesse feito isso por ele, ele nunca faria o que ele fez por mim depois. Eu saí para surfar, quando eu voltei, sem sabendo o que eu ia comer, ele tinha feito um churrasco, uma picanha, uma coquinha gelada já me esperando. Alemão, senta aqui, vamos comer. À noite, o cara era meta, ele mete uma lula refogada, me chama para comer com ele. No outro dia, ele mais a esposa, uma amiga deles, me fazem um café da manhã daqueles de hotel 5 estrelas. E ele fala, vem comer com a gente. E nesse café, eu escutei Deus me dizendo, você vê como é que funciona? Você fez o seu jeito e você está a semana inteira comendo pão com ovo e passando necessidade. Uma oração que você fez, colocando tudo nas minhas mãos, eu estou cuidando de você desse jeito. E é assim que vai ser na sua vida. Se você entregar tudo, eu vou cuidar de você. Eu te amo. Eu quero te mostrar quem eu sou. E isso me transformou. Eu voltei de lá muito tocado. Eu não me converti ainda, mas fui muito tocado ali. Por quê? Porque logo depois era a época de dar trote em bicho na faculdade. Os nossos trotes eram verdadeiros shows. A gente fazia a faculdade inteira aí pro pátio, pintava todo mundo, botava a música da Gretchen, fazia os caras dançar, fazia nego surfar, era tênis voando no telhado, era o show. Falei, cara, não vou ficar aqui, né? Então eu acabei me afastando, esqueci do que eu tinha vivido, voltei a beber, voltei a me drogar. Só que aí foi carnaval de 1992. Eu fui para uma praia deserta com vários amigos, num condomínio fechado, uma casona, e nessa praia eu peguei, e nesse carnaval, nessa oportunidade, eu descobri que na Trindade eu havia pego hepatite. E eu com hepatite, bebendo, cheirando, fumando, e isso foi me afetando, foi me olhando no espelho, eu estava cada vez mais magro, amarelo, esquisito, não sabia o que era. Até que um dia eu fui entrar em Tamambuca para surfar, eu caí sentado na praia, meus amigos viram que era sério e me levaram na farmácia. Na farmácia me deram uma injeção de glicose. Porque, carnaval, esse maluco, menino tá doidão, bebê, é glicose. E na hora eu fiquei bem, mas depois a glicose atacou meu fígado. Aí eu tô no meu carro, sentado aqui na estrada, um amigo dirigindo, de repente eu fiquei cego, eu com os olhos abertos não enxergava nada, meu corpo travou, só senti um calafrio no corpo inteiro, uma dor no corpo inteiro, meu coração disparou, eu só comecei a ouvir um apito, assim, comecei a apagar, e eu vi o redemoinho de novo, ouvi a gargalhada de novo, e a voz falava, eu não falei que ia te estragar, e gargalhava. Aí eu não sei se eu ia morrer ou se eu não ia morrer. Poxa, se eu fiquei com medo. Então. A morte é um assunto que a gente evita o quanto a gente pode, mas quando você está num leito de hospital ou você está em alguma experiência que você percebe que aquilo realmente pode acontecer com você, dá muito medo. É o pior terror do ser humano é ter que enfrentar a morte sem saber o que vai acontecer. E ainda ouvindo essa gargalhada e um ser maligno ali falando que ia me tragar, eu sei para onde ia. Eu aprendi sobre céu e inferno, eu sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Se eu ia morrer ou não, eu não sei. Eu sei que quando eu cheguei em São Paulo, o médico olhou os meus exames e ele disse, uma hepatite normal tem 1.100, 1.200 TGOs, TGPs, você está com 3.800, eu não sei como você está vivo, não sei como você não morreu. Então isso foi um dos sinais que eu tive de que realmente foi Deus que me livrou. Como? Eu, em pensamento, comecei a falar, Deus, se o Senhor me livrar disso, se eu não morrer agora, se eu sair dessa, minha vida é tua, o Senhor pode fazer dela o que o Senhor quiser. E aí o que eu fiz? Botei a mão para fora do carro, com a força que eu tive, e em pensamento eu disse isso, se o Senhor me livrar, eu sou teu. O Senhor pode me transformar em pregador, missionário, no que o Senhor quiser. E até hoje eu não sei se foi ele, se foi um anjo, se foi o Espírito Santo, eu sei que alguém me tocou. E começou a descer uma vertigem pela minha mão, um calor, aquilo veio, abriu os meus olhos, eu voltei, tirou aquele calafrio, tirou a dor, e eu fui cheio de uma paz que eu não tinha sentido a vida inteira, que baseado nenhum tinha me dado. Eu voltei.
Eu falei, opa, não consigo fingir que isso não aconteceu. Porque várias outras oportunidades, eu falava, Deus, se o Senhor me livrar disso, eu sou teu. E não acontecia. A rota ia me parar, eu com tijolo no porta-luva. Ah, Deus, se o Senhor me livrar, eu sou Porque teu. não era verdadeiro. Ele me livrava, 2 minutos depois, eu acendendo um charutão. Ah, tá. Eu tava sempre... Esqueci. Dando uma contornada, né? Dessa vez eu falei, não consigo fingir que isso não aconteceu. Agora eu mudei. Peguei o que eu tinha, distribuí para meus amigos, falei, não uso mais, acabou. E fiquei tentando entender o que eu tinha vivido. Cheguei em São Paulo, fiquei 2 meses de cama, né, para recuperar da hepatite, e comecei a ler Bíblia. Comecei a ler a Bíblia que meu avô tinha me dado. E, surpreendentemente, aquela experiência me marcou, porque quanto mais eu lia de Bíblia, mais eu me apaixonava por ela. Mas na sua infância você já lia também? Pouco? Muito pouco. Não era ficcionado. Às vezes minha mãe me levava na igreja, então eu amava a Deus, eu orava, mesmo longe dele, nas roubadas, eu cheirando lança, indo para Maresias, naquela serra perigosíssima. Meu Deus, me guarda. Então nunca sofri um acidente porque eu dizia, Jesus, dirige para mim. Então era o tempo inteiro chamando por ele, mesmo praticando aquilo que era diferente do que ele esperava de mim. Só que dessa vez eu falei, agora acabou. O que tem que fazer? Tem que ir para uma igreja, tem que meter um terno e uma gravata? Acabou. Agora é eu que quero. Eu quero conhecer esse Deus que me tocou e que se revelou para mim de uma forma tão pessoal. É diferente de eu saber que ele existe. Eu tive uma prova aqui de que ele é comigo, que eu quero conhecê-lo. Fiquei lendo Bíblia, aquilo foi muito importante para mim, porque você lia textos, ou eu lia textos, que eu dizia, como é que isso foi escrito há milênios e está fazendo tanto sentido para mim agora? A sensação que eu tinha é que eu estava num diálogo com Deus, que as minhas questões ele respondia com a própria palavra. Aí eu sarei da hepatite, naquele ano eu realmente me converti, demorou um pouquinho ainda, foi um processo, mas eu realmente me converti e eu entendi que a minha missão na Terra era poder compartilhar aquilo e mostrar o Deus lindo, maravilhoso, que criou as praias, que criou as cachoeiras, que criou as montanhas, que criou o mundo. Esse Deus que é bom, a minha missão era mostrar para os meus amigos e para a minha geração que ele era bom. O resultado do trabalho da igreja foi o testemunho que precisava mostrar a nossa essência. Mas, paralelo a isso, a gente viveu algo muito interessante que você vai lembrar disso. Na virada de 2000 para 2001, saiu o censo do IBGE apontando que os evangélicos estavam crescendo no Brasil o dobro da população brasileira. Como que assim? estava havendo uma explosão de evangélicos. Tá. Então, alguma agência de notícias, talvez a Reuters, eu não sei, fez uma matéria mostrando que os evangélicos cresciam porque eles inovavam, eles tinham mais alternativas, eles mostravam a palavra de uma forma mais focada e direcionada para o público. E eles nos usaram para dar de exemplo. Olha a Bola de Neve, por exemplo, a linguagem que ela tem, o povo que frequenta, como eles quebram barreiras, olha que legal que é. E aí, por causa disso, a gente acabou tendo muita exposição na mídia. A gente teve entrevista com Marília Gabriela, a gente teve capa da Veja, revista Época, Folha de São Paulo, Estadão, e uma coisa meio inédita, que era falando bem de igreja. Isso até então não acontecia. Quando era para falar de igreja, era sempre para escancarar, para escrachar, para esculachar. E essas matérias falando bem, falando que a igreja era diferente, que fazia o trabalho, mostrando um lado que normalmente não se mostrava na mídia. Então, Gugu Liberato, uma infinidade, Otávio Mesquita, todos os programas daquela época, quase todos fizeram matéria com a gente, quase todas as revistas, quase todos os jornais, e isso ajudou a impulsionar a seriedade do ministério, porque outros líderes, outros ministros, outras igrejas começaram a ver que o trabalho era de verdade. Então isso foi uma coisa difícil de enfrentar no começo, mas foi superado. Hoje a igreja Bola de Neve ela tem bons relacionamentos com a maioria dos líderes e ministérios, porque desde o início eu sabia que eu estava sendo chamado para agradar a Deus e não para agradar outros líderes evangélicos tradicionais. Então esse tipo de coisa nunca nos afetou. Mas grandes líderes falaram da gente. O Silas Malafaia, que é um pastor amigão meu hoje, na época ele foi pro ar falar essas igrejas porque fica falando da gente, né? Deu uma bela cacetada, mas depois virou meu amigo, me chamou para pregar em congressos dele, em conferências dele. Então hoje eu tenho amigos de todas as linhas, tanto pentecostais quanto não pentecostais. A maioria deles respeitam muito a gente. Por quê? Porque eles viram os frutos.
Então, o nosso lema na época era não gasta tempo se defendendo, dá fruto, que pelos frutos a gente vai ser conhecido. A gente se apegou muito nisso. Né? E a gente está na Semana da Páscoa. O que significa Páscoa para o cristão? Historicamente, Jesus também ele celebra a Páscoa. Como que... A Páscoa, na verdade, historicamente, é uma festa judaica. A Páscoa ela vem da comemoração e da celebração da vitória que Israel teve quando a nação está escrava no Egito. E Deus quer tirar aquele povo do Egito para constituir a nação através do qual ele se manifestaria ao mundo, de onde viria o Messias. Só que o faraó não quer libertar esse povo, ele tem que mandar 10 pragas, a última ele ia matar os primogênitos das famílias, e aí ele vem e fala através do profeta Moisés que era para imolar um cordeiro, já tipificando Jesus, já apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Tinham que imolar um cordeiro, assar o cordeiro inteiro, comer todas as partes do cordeiro e com o sangue do cordeiro passar nos ungir, né, os batentes das portas. E com isso, o anjo da morte ia passar pelo Egito e as casas que estivessem com essa marca do sangue iam ser livres, os primogênitos não iam morrer. Então, essa passagem do anjo da morte é o Pessá, de onde vem a palavra Páscoa. Então, para os judeus, é a celebração dessa passagem do anjo e da salvação e do livramento de Deus por eles terem essa marca do sangue nas portas. Para o cristão, é muito interessante isso, porque além de o cordeiro representar Jesus, que é chamado de cordeiro infinitas vezes, ou muitas vezes no Novo Testamento, principalmente Apocalipse, para o cristão, o cordeiro pascual, que é Jesus, morreu exatamente no dia da festa da Páscoa. Ou seja, cumprindo também essa profecia de que ele é o cordeiro. Então, qual é... Aliás, ele não morreu no dia da Páscoa, ele ressuscitou. Ele morre na sexta-feira e ele ressuscita no domingo. Então, a comemoração do cristão é a ressurreição de Jesus. Jesus morreu na sexta, mas ele está ressuscitando no domingo de Páscoa. Então, é um tema interessante porque toda a fé cristã está fundamentada na ressurreição de Jesus. Exatamente. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é uma fraude. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo é um engodo. A ressurreição de Jesus, se ela não ocorreu, ela foi a maior farsa da história da humanidade. Ou ela foi o evento mais extraordinário entre os homens. Porque realmente o Filho de Deus veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Então tudo a Bíblia é verdadeiro e tudo vai se cumprir. E todo ser humano vai ter que decidir no que ele acredita. Ou eu creio que a ressurreição foi uma farsa, como quiseram convencer a humanidade em muitas oportunidades, dizendo, não, as mulheres não foram no túmulo de Jesus, elas erraram o túmulo. Não, os discípulos deram dinheiro para os guardas romanos e levaram o corpo de Jesus para outro lugar. Não pode ser, vocês estão errados, não foi assim. Então, de muitas maneiras, tentaram desacreditar a história da ressurreição. Mas o cristianismo nasce com a história da ressurreição de Jesus. A ressurreição é o berço da igreja cristã. Se a ressurreição aconteceu, então Jesus vai voltar e tudo que está profetizado vai se cumprir. Os primeiros apóstolos, eles deram a vida por essa verdade. Pedro, Tiago, João, eles fundamentavam os seus primeiros sermões na ressurreição de Jesus. Eles foram pregar para as mesmas pessoas que tinham ressuscitado Jesus. Qual que era a pregação de Pedro? Vocês mataram o Messias, mas ele ressuscitou e nós somos testemunhas disso. E 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam, porque realmente eles começaram a perceber que Jesus era o Messias, principalmente por os eventos sobrenaturais que permearam tanto a crucificação quanto a ressurreição. Então a crucificação teve terremoto, o véu no templo se rasga de baixo a baixo, o povo viu que aquilo era uma coisa sobrenatural acontecendo. E na ressurreição, o mesmo, a pedra que era pesadíssima foi removida sobrenaturalmente. Maria Madalena, Maria e as outras chegaram lá para ungir o corpo de um defunto, elas não estavam esperando a ressurreição. Chegaram lá e encontraram 2 anjos, falando, por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? Ele está vivo, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E aí Jesus aparece para elas, aparece para Pedro, aparece para os discípulos com Tomé, para os discípulos sem Tomé, deixa Tomé tocar as laterais dele. Foi a maior evidência, a maior prova. Então há comprovações
históricas da ressurreição de Jesus. E além disso, ele começa a mostrar a Bíblia. Ele começa a apontar para as profecias e dizer, está aqui escrito que eu tinha que morrer, que eu tinha que ressuscitar. Eu mesmo avisei vocês que eu tinha que morrer e tinham que ressuscitar. Aí que os discípulos entenderam que o reino era espiritual e começaram a pregar com ousadia, foram cheios do Espírito Santo e todos, com exceção de João, foram martirizados. A maioria morreu crucificada. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu com atravessado por uma lança. Mateus morreu atravessado por uma espada. Judas Tadeu também. Então, por quê? Você acha que eles iam morrer por uma mentira? Eles dariam a vida dela por isso? Estevão morreu apedrejado porque ele viu Jesus ao lado de Deus, ele foi crucificado, foi apedrejado. Paulo morreu decapitado. Então, esses homens deram a vida dele pela ressurreição, crendo na verdade da ressurreição. Durante os 4 primeiros séculos da igreja cristã, milhares de cristãos foram queimados, foram destruídos por feras nas arenas do Coliseu, foram espetáculo, os seus assassinatos foram espetáculo para os imperadores no Circo Máximos, em outros circos romanos. Por que eles dariam a vida se isso fosse uma mentira? Então a ressurreição de Jesus é um fato e nela está fundamentada toda a fé cristã. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, se eu conversar com ele agora ele vai responder, ele está presente, ele é conosco, ele vai voltar e aquilo que está escrito vai se cumprir. Essa é a base. A Páscoa, então, é essa celebração. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Gente morta que se comunica com a gente. Isso são pessoas mortas, são demônios, são espíritos. Segundo as Escrituras, Hebreus 9:27, ao homem é dado morrer uma só vez, depois disso o juízo. Ou seja, não tem espírito vadiando por aí. Vagando, esperando algum julgamento, alguma coisa. Vadiando, não tem. Então esse destino ele já é revelado a quem faz essa transição logo que a transição acontece. Porém, demônios, sabendo da fragilidade humana, muitas vezes vão se fazer de pessoas que você já perdeu para você crer na doutrina dele. E como? Então ele sabe o que aconteceu, ele conhece a história do seu avô, então ele vem e fala, pô, meu neto, aconteceu assim, 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 você tá fragilizado, tá quebrantado, pô, meu avô falou comigo. Mas como se a Bíblia diz que depois dessa vida que a pessoa tem na Terra, ela já vai conhecer o seu destino? Mas isso acontecia desde a época de Jesus, já tinham pessoas desde a época de Saul, né? Desde as religiões luciferianas, antes do dilúvio. Por que você acha que Deus mandou um dilúvio? Porque desde a queda de Adão, o homem começou a se relacionar com demônios. Você tem lá em Gênesis o registro de anjos se relacionando com mulheres e gerando uma raça. Que são os Nefilins. Os Nefilins. Então você tem todo um contexto antes de dilúvio, pré-dilúvio, em que o homem começou a se abrir para se relacionar com demônios, a se abrir para se relacionar com Lúcifer. Então, quando Deus manda o dilúvio, ele provocou um reset na humanidade. Vou começar de novo, aperto um botão aqui e vou começar com Noé. Os Nefilins Só que vieram antes ou depois? Vieram antes. Então, aparentemente, tudo estava resolvido. Por que eles são chamados também de gigantes? Porque eles eram gigantes. Eles tinham uma estatura maior. Eles tinham uma estatura maior, eles tinham um organismo diferente do organismo humano. Era um sincretismo de DNA. E meio anjo, meio humano. Exatamente. Você tem, na 4ª geração pós-Noé, o Nimrod, que é descendente de Cão. Você tem Sem, Jafé e Cão, filhos de Noé. Tá. Cão teve Cush e o neto de Cush é Nimrod. O que Nimrod fez? Nimrod começou a ressuscitar os cultos pré-diluvianos. Nimrod construiu os zigurates, ele começou a se relacionar com demônios de novo. Nimrod construiu a Torre de Babel para ter independência de Deus. A Torre de Babel foi depois do dilúvio. Foi depois do dilúvio? Foi depois do dilúvio. Foi aí que Deus confundiu as línguas. Então, você vê essa tentativa de Satanás comandar o mundo, afastando a humanidade do seu Criador, desde lá. Isso não é uma coisa de agora. E aí quando tem a Torre de Babel, que teve essa confusão das línguas, e a função era o quê? A confusão das línguas foi para quê? Para as pessoas não terminarem a construção? Porque senão Lúcifer ia fazer de novo o que ele tinha feito da primeira vez antes do dilúvio. Deus tinha prometido que não ia mais destruir a terra com dilúvio. Então ele teve que confundir as línguas, porque senão Nimrod ia conduzir aquela população de novo a um culto luciferiano. Que é o que o mundo está caminhando hoje. As pessoas hoje no planeta estão sendo conduzidas a um lugar em que em breve elas vão ter que escolher adorar Lúcifer ou não. E é possível uma pessoa que não teve
acesso à palavra, que mora isolado no campo. Poxa, um índio que nunca ouviu a palavra. Esses serão julgados pelas suas obras, porque do justo, do inocente, na verdade, do inocente nada vai ser cobrado. Como uma criança aqui. Exatamente. Entendi. Então, nunca ouvi falar de Jesus. Aí você vai ser julgado pelas suas obras. Entendi. Você me deu o toque o quê? Tem perguntas aí? Além de perguntas, é uma dúvida minha, que a gente estava falando desse assunto agora do contato que as pessoas têm com o sobrenatural, com espíritos e tal. Na verdade, são demônios. Só que, pelo menos das histórias que eu ouço, ao ter esse tipo de contato, a pessoa crê ainda mais, vê esse contato como uma coisa muito positiva, como ver um contato direto de Deus. Ah, sim, sim. Claro. Num primeiro momento, principalmente, sim, né? Então vamos lá para te ajudar. Não deveria afastar a pessoa do caminho de Deus? Eu vou te mostrar como afasta. Não, então, não entendi. Você Eu tá entendi, falando que eu entendi. no primeiro momento, ela... Que isso pode ter sido uma coisa boa, não ruim. Entendi. Por exemplo, a pessoa, igual você deu o exemplo de um avô, a pessoa vem, tem conforta. contato com o eu avô. falei com o meu avô e ele falou que eu tenho que fazer coisas boas pro meu filho. Tipo uma coisa boa. Exato. Porém, vamos lá. Você está falando com o bisneto do fundador do primeiro centro espírita de Santos. Ou seja, você está entrando num campo em que minha família nadou de braçada. Eu perdi um tio agora com 72 anos, que foi o maior mestre do kardecismo no Brasil. Então, tudo que eu vou te falar aqui é com base nas escrituras sagradas, não é a minha opinião pessoal. Você tem como maior influência do espiritismo o Evangelho segundo Allan Kardec. Esse tio, quando pegou câncer, me chamou para conversar, me achou na internet e falou, quero conversar. Falei, me conta a tua experiência espiritual. Ele contou como que o meu bisavô recebia as entidades, falava com as entidades, depois isso passou para uma tia, quando ele tinha 8 anos, a tia botou a mão nos ombros dele e disse, você foi escolhido para levar o legado, e como ele corria o Brasil ensinando o espiritismo como um mestre. O que eu tenho de livro cristão, ele tinha de livro espírita na prateleira. Só que ele olhou nos meus olhos e disse assim, eu tô com câncer, eu sei que eu vou morrer e eu tô com medo. Eu não tenho certeza nem do que eu ensinei a vida toda. Eu falei, tio, sabe qual é a diferença entre a gente? Você crê em coisas que você não descobriu por você mesmo. Tudo que você acredita e ensina, você aprendeu de Kardec. Só que Kardec era um homem como você. E se Kardec errou? Você vai botar todas as suas fichas na interpretação que outro ser humano como você fez dos evangelhos? Por que você precisa de Kardec para interpretar o evangelho? Por que você não vai direto no evangelho de Jesus e você entende direto dele mesmo? Que foi o que eu fiz. Essa é a diferença da nossa experiência espiritual. Ele respondeu, puxa vida, eu nunca pensei assim, você tem toda a razão, me dá uma Bíblia. Eu voltei, dei uma Bíblia para ele de presente, ele leu a Bíblia e 2 semanas antes de falecer, ele renunciou tudo aquilo que ele tinha vivido e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, tudo que eu vou te dizer aqui não é o que eu acho. Segundo as Escrituras, esses espíritos que se apresentam como parentes, como entidades próximas, eles vão trazer conforto, porque se eles forem trazer pânico, a pessoa nunca mais volta. Só que ele está tirando essa pessoa de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Então, quem é Jesus para o kardecismo? É um médium elevado. Eles não falam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é Deus que veio em carne, morreu na cruz, ressuscitou e só ele pode te salvar. Então, qualquer ensino, ainda que tenha conceitos maravilhosos, confortáveis, que deixam que façam com que as pessoas se sintam bem. Se ele afastar essa pessoa do evangelho, se afastar a pessoa da verdade de Jesus, é esse o mal que ele está fazendo. Então eu me senti super bem, mas eu não creio em Jesus. Onde é que eu vou parar? Se Deus me chamar e eu for condenado. Então é isso. Nenhuma religião vai fazer coisas ruins, porque se fizer uma coisa ruim, o cara não volta mais. Então, as religiões, na maioria das vezes, vão prender as pessoas que vão ter certeza que estão servindo a Deus, vão ter certeza que estão fazendo coisas boas, com boas intenções. Com boas intenções, e muitas vezes são bons valores, ajudar o próximo, investir nos outros, cuidar dos pobres, são bons valores, são valores bíblicos, inclusive. Só que estão afastando essas pessoas de um relacionamento com Jesus, que é o único que pode salvá-las. Ou seja, tem salvação sem Jesus? Segundo a Bíblia, não. Tem várias linhas que acreditam que existe Lúcifer, Satanás é outra entidade. São a mesma pessoa. São a mesma? São. O anjo caído... Lúcifer é o nome dele quando ele era um anjo. Tá. Como é que ficou isso? Ezequiel fala sobre isso.
você tem um ambiente celestial em que Lúcifer é um querubim. Ele coordena toda a adoração nos céus. Só que ele se corrompeu. Ele viu o trono que Deus estava preparando para Jesus, ele achou que era para ele. Quando ele viu que não era, e quando ele viu como Deus amava os homens, como Deus tinha um plano que ele não era o principal, ele começou a se crescer, mas até então ele era um anjo perfeito, ele era um anjo de luz, ele era excelente, ele coordenava toda a adoração, ele tinha o respeito dos anjos. Ele comandava miríades e miríades de anjos. Tanto é que ele conseguiu convencer uma parte a se rebelar contra Deus. Uma parte em 3. 33% dos anjos se rebelaram contra Deus sob a influência dele. Só que não tem guerra. Na verdade, não é uma guerra cósmica entre Lúcifer e Deus. Porque o julgamento de Lúcifer já aconteceu, ele já foi condenado. Não é uma guerra. Mas houve uma guerra entre os anjos. Houve uma guerra entre os anjos. E aí, como que Deus acaba com essa guerra? Ele derruba Lúcifer do céu, terça parte dos anjos cai junto, e eles já são automaticamente condenados. Ou seja, não tem chance de Lúcifer sair vitorioso dessa história. Ele sabe que ele é derrotado, ele sabe que ele está condenado, ele sabe que ele vai terminar no lago de fogo e enxofre, só que ele também sabe que lhe resta pouco tempo. Então ele vai fazer de tudo para ser condenado, levando o máximo possível de almas com ele. Mas ele ganha alguma coisa com isso? Já que eu não vou ser salvo e que Deus ama os seres humanos, eu vou, mas eu vou levar o máximo de seres humanos comigo. É a vingança. Se eu amo os seres humanos, eu vou fazer eles me adorarem. Eu vou fazer eles pecarem, eles vão gostar de mim, eles vão me cultuar. Então, durante os séculos, você percebe que a figura de Lúcifer era uma figura maligna. Hoje, nós estamos tão próximos ao fim, onde ele vai querer ser glorificado, porque o sonho de Lúcifer é governar um mundo onde os humanos tenham se esquecido do seu Criador e ele seja adorado. Esse é o sonho dele, é o que ele tenta fazer. E você vê o nome dele sendo exaltado. Você vê série da Netflix mostrando o Lúcifer como um cara legal, inteligente, descolado. Você vê agora a Nike fazendo um tênis bacana pra caramba com o nome de Lúcifer, com um pentagrama, para começar já a fazer as populações do mundo se acostumarem com Lúcifer. Não, Lúcifer não é tão mal assim, ele não foi tão ruim, ele era um cara legal. Pô, será que Lúcifer não foi injustiçado? Ele vai começar a tentar mudar a imagem dele perante o planeta. Então agora isso está acontecendo. A Nike lançou um tênis que tem uma gota de sangue no amortecimento dele. Procura na internet que você vai se assustar. Vem um pentagrama desse tamanho. Vai custar uma fortuna, né? Edição limitada. Para quê? Para mostrar que, não, pô, Lúcifer não é tão ruim assim, olha aí, o cara é legal, porque o mundo vai começar a ter que se acostumar com ele, porque ele vai querer governar o mundo. Satanás é o mesmo de Lúcifer, Satanás só é um nome que significa que ele é acusador, porque quando ele cai, ele vira o diabo, ele vira Satanás. Todos os anjos se deformaram, então eles não são criaturas lindas como eles eram antes, todos eles se deformaram nessa queda. Só que quando Jesus morreu na cruz, o que está escrito? Que ele pisou a cabeça da serpente, ou seja, Lúcifer é um ser deformado. Ele pode se aparentar como um anjo de luz para enganar as pessoas, mas ele já é um ser condenado e derrotado. Aqueles que seguem a Lúcifer, eles compraram a ideia de que o plano de Lúcifer vai prevalecer, de que ele realmente vai conseguir governar e que eles estão do lado certo. Mas esse julgamento já aconteceu e ele está condenado. O governo dele, utópico, vai durar 7 anos. O que é 7 anos perto do milênio? O que é 7 anos perto da história do homem? Ou seja, lhe resta muito pouco tempo e ele vai usar todo o tempo que ele tem para tentar arrastar para o inferno o máximo de almas possíveis. E qual é o poder que ele tem nesse mundo? Ele tem um poder? Ele tem influência, ele tem o total poder, na verdade, porque ele tem... Aquela teoria de que o inferno é a Terra não existe. O inferno não é a Terra. Não é a Terra. Mas você já ouviu essa teoria? Já, mas aquele que fala que o inferno na Terra nunca entendeu o que é o inferno. O que é o inferno? O inferno é um lugar de condenação eterna. O inferno é um lugar de dor. Do céu, ele é o abismo, Você tem referências bíblicas, como por exemplo a parábola do rico e do mendigo. O rico, que gozava de bens na terra, ele morre e vai parar no inferno. Ele consegue ver o mendigo no céu, mas o mendigo não consegue ver ele no inferno. Ou seja, quem está no inferno vai conseguir ver o que aconteceu com quem creu e com quem foi salvo. Mas quem foi salvo não vai nem lembrar que existe aqueles que foram condenados, porque eles vão viver em paz, em alegria plena, não vai ter tristeza. Então, o céu é um lugar que existe, o inferno é um lugar que existe. Há teorias de que o inferno seja o centro da Terra, que o inferno seja ali,
Talvez seja. Ninguém pode dizer que não e ninguém pode dizer que sim, mas talvez seja. Mas tem um termo do Sheol também, Sheol, que é o sim. lugar O Hades, das almas. exatamente. O Hades, tá com um curso sobre Escatologia. que é um assunto que me interessa bastante. Escatologia é muito louco, porque a escatologia tem 2 significados, né? Tem aquela coisa de nojeira, né? De escatológico, é coisa com cocô e tal, e tem a coisa dos Essa últimos parte tempos. do cocô eu não sabia. Onde é que você viu isso? Escatológico, Fala assim, Escatológico aquela pessoa é muito escatológica, que é uma pessoa que só fala de cocô, Sério? Eu Com não tinha- certeza não elas tinha pegado elas têm essa raízes ainda. diferentes. Mas tem essa parte do escatológico em relação aos últimos tempos, né? Que a gente tem na Então, Bíblia. tirando essa parte escatológica, que é o escroto, Sabe por que eu sei? Porque o Mundo Canibal, o falava pessoal sobre falava isso. que a gente era muito escatológico, entendeu? Tá. Até ver aí no dicionário os 2 significados. Mas o escatológico pros últimos tempos, qual é a definição? A escatologia é exatamente o estudo dos últimos dias, o estudo dos últimos tempos. Por quê? Porque não apenas a Bíblia, mas todas as culturas e civilizações preveram um final dos tempos. Na Bíblia você tem isso profetizado. São mais de 300 profecias falando sobre o fim dos tempos. Daniel falou sobre o fim dos tempos, Ezequiel falou sobre os fins dos tempos, Isaías falou sobre os fins dos tempos, e Jesus falou sobre o fim dos tempos, Paulo falou sobre os fins dos tempos, Pedro falou sobre isso. Então é um ensino muito vivo dentro tanto do judaísmo quanto do cristianismo. No judaísmo também, por porque causa é do Antigo Testamento. Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento ele tem 312 profecias falando sobre o Messias e tem mais 300 falando sobre a segunda vinda do Messias. Então, para os judeus, o Messias ainda não veio, eles não creram quando Jesus veio. Então, eles não receberam Jesus como Messias. Então, para eles, o Messias ainda virá. Para os cristãos que creem que Jesus é o Messias, essa vai ser a segunda vinda de Jesus. Tá. E por que eles não... Quais são os sinais que não foram preenchidos para eles não acreditarem que aquela na foi a verdade, primeira? não há sinais que não foram preenchidos. Porque todas as profecias a respeito de Jesus do Antigo Testamento se cumpriram integralmente em Jesus. As probabilidades de todas aquelas profecias se cumprirem numa única pessoa é igual a 84 e 30 zeros depois. É a mesma probabilidade de você esconder uma agulha num palheiro do tamanho do estado do Texas com 1 metro de altura e tentar achar essa agulha. Ou seja, todas as profecias em relação a Jesus se cumpriram em Jesus, detalhadamente. Você tem Miqueias, que avisou 700 anos antes que Jesus deveria nascer em Belém. É? Sim, são Falou profecias detalhadas. Você tem profecias que dizem que os ossos de Jesus não seriam quebrados, como Isaías disse, e os ossos de Jesus não foram quebrados. Você tem profecias que dizem que ele tinha que ser da tribo de Judá, e Jesus era da tribo de Judá. Então, mas era comum na crucificação de quebrarem os ossos? Era comum. Né? Eles não terem quebrado os ossos de Jesus foi um disparate, foi algo muito exclusivo. Qual a outra depois dessa? São 120 se você não sintetizar. Tá. Porque você tem vários profetas e vários textos que falam sobre a mesma profecia. Entendi. Então vários falam, ele tem que ser filho de Davi, ou seja, um descendente linhagem, de Davi. Aí outros 3, 4 caras falam isso em outras oportunidades. Se vocês pegar tudo isso e sintetizar, dá em cerca de 120 profecias que detalham a vida do Messias, a sua morte, a sua crucificação. E o final dos tempos está relacionado com a segunda vinda ou não necessariamente? O final dos tempos, a maior profecia, ou a profecia mais fidedigna, o maior sinal que nós temos da vinda de Jesus, que o pessoal no mundo, hoje você vai encontrar pregadores dizendo Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas você fala, mas será que está voltando mesmo? Em todas as outras eras, você teve pessoas dizendo Jesus está voltando. Há muito tempo, né? Sempre ouvi pessoas dizendo que Jesus está voltando. E Por quê? perto de alguma catástrofe, Exatamente. Porque Jesus falou de guerras e falou de catástrofes naturais. Doenças. Doenças. Então você pega catástrofes e guerra, elas sempre existiram. Só que catástrofes e guerra não são o suficiente para você afirmar que são os fins dos tempos. Por quê? Porque o maior sinal, a maior profecia cumprida para o fim dos tempos, segundo todas ou a maioria das profecias do Antigo Testamento, é a volta do povo judeu para a terra de Israel. Porque segundo as Escrituras, segundo as profecias,
pelo povo judeu ter rejeitado o Messias, Deus disse isso através de Moisés, disse isso através de outros profetas, que ele ia dispersar o povo pelas nações da terra, que foi exatamente o que aconteceu. Jesus morreu, Jesus foi rejeitado pela maioria dos judeus, não por todos, porque os apóstolos eram judeus, a igreja primitiva inteira era a igreja formada por judeus. Lá na frente que eles resolveram pregar para gentios, para não judeus, porque eles entenderam que esse era o plano de Deus. Mas até então era isso. 70 depois de Cristo, Jesus disse que o templo seria destruído, vem o Império Romano para reprimir uma revolução judaica, eles destroem o templo, eles tocam fogo em tudo, eles destroem tudo. 132 a 135 depois de Cristo houve outra revolução. Aí o imperador Adriano tem que mandar o melhor general que ele tem, mais de 100 mil homens para reprimir essa revolução, e aí realmente eles arrebentaram com tudo, escravizaram os judeus foram levados para a Itália para construir o Coliseu, e muitos deles depois morreram no Coliseu. O preço dos escravos naquela época ficou mais barato que o preço de um cavalo, de tanto escravo que tinha, e a partir dali o povo se dispersou. Uma população muito ínfima de judeus permaneceu em Israel, que também há profecias dizendo que um remanescente ia ter que ficar por ali. Mas os judeus se espalharam pela terra. O povo judeu foi perseguido, foi caluniado, foi massacrado em diversas oportunidades, em diversas eras, por diversos grupos, odiado. E você vê um povo que ficou quase 2.000 anos sem pátria. 1.800 anos sem pátria. Muito maluca, né? Só que o que a profecia diz? Que no fim dos tempos, Deus o mesmo Deus que espalhou ia agregar os judeus de novo, ia trazê-los para Jerusalém, para a terra dos seus pais, ia cuidar deles ali, ia ser um pai para eles. Então, quando que isso começa a acontecer? 1882, a primeira onda de emigração de judeus russos. Muitos judeus russos, no total até hoje foi mais de 1 milhão de judeus russos e dos países ali da União Soviética, migraram para Israel. E hoje você tem um Estado estabelecido e constituído, que foi em 1948, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que foi a única resolução da ONU favorável a Israel, porque todas as outras foram contrárias, e você tem um verdadeiro milagre nisso, só que o Estado foi restabelecido, foi fundado. Então, as profecias bíblicas mais sérias sobre o fim são as que dizem respeito a Israel voltando para a sua terra e a restauração do Estado de Israel. Isso aconteceu em 1948. Então, de lá para cá, a gente só tem visto o cenário se afunilando. Está cada vez mais próxima a vinda de Jesus. Quais outros sinais? Você tem, por exemplo, a necessidade da reconstrução do templo. Você tem... Do Templo de Salomão. Você tem um fato histórico e bíblico que é o fato de Deus ter escolhido um lugar na terra para ele se estabelecer. De todos os países, ele escolheu Israel, de todas as cidades, ele escolheu Jerusalém, de todos os montes em Jerusalém, ele escolheu o Monte Sião. Então, ali, Davi desejou construir um templo, ele não pôde, mas ele deixou tudo preparado para Salomão. Salomão construiu um templo, esse templo durou 5, 6 séculos, até ser destruído pelos babilônicos naquela invasão onde os judeus se tornaram exilados na Babilônia. 70 anos depois, eles começam a voltar do exílio, e aí você tem Esdras, você tem Neemias, você tem Zorobabel, que reergueram Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Então esse é o segundo templo, o primeiro de Salomão, o segundo que Zorobabel, o sacerdote, dedicou. Herodes, nos dias de Jesus, ele restaurou esse templo, só que 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído. Não houve mais sacrifícios, não houve mais culto, não houve mais sacerdócio, não houve mais nada. O povo se dispersou e acabou ali, encerrou-se os cultos e os sacrifícios a Deus no templo. Para que o ambiente profético seja completo, nós precisamos de um terceiro templo. Então você tem hoje movimentos como o Instituto do Templo em Israel, que trabalham em prol da construção do templo em Jerusalém. Então, para o templo ser reconstruído, os utensílios do templo têm que estar prontos, os sacerdotes têm que estar treinados. Então, esse instituto, ele já há alguns anos, ele treina sacerdotes. Tem um instituto perto de Jericó, ali perto do Vale do Jordão, que treinou milhares de judeus do mundo todo para servir
no templo quando ele for restaurado e quando voltar a haver sacrifícios. Então você tem esses homens sendo treinados, você tem as vestes sendo restauradas, desde aquela época que não havia uma estola sacerdotal, que era a estola do sumo sacerdote, porque nem sumo sacerdote existe desde essa dispersação, desde a diáspora. Então, o que a gente vê é que esse instituto reconstituiu uma veste sacerdotal no valor de $1,5 milhão, e a veste está lá prontinha para a hora que o tempo estiver pronto, o sacerdote chegar, papum, e foi. Você tem um candelabro de ouro, você chega na cidade velha de Jerusalém, na frente desse instituto está exposto com uma redoma de vidro um candelabro de ouro, feito exatamente nas medidas bíblicas, para que quando o templo estiver reconstruído, o candelabro esteja lá. Você tinha a necessidade de uma bezerra vermelha, desde de Moisés até a destruição do templo, segundo as tradições, só 9 bezerras vermelhas foram sacrificadas. Então, para o templo voltar, vai ter que ter uma bezerra vermelha. E há 2.000 anos que não existe uma bezerra vermelha. No Texas, em fazendas com embriões e modificações genéticas, eles ficaram tentando isso por muitos anos. Conseguiram em 99, em 2002, mas os rabinos rejeitaram porque não era perfeita de acordo com as exigências bíblicas. Só que agora, em 2018, se você pesquisar na internet, você vai encontrar, eles conseguiram fazer uma bezerra vermelha que nasceu em Israel e que os rabinos aprovaram como uma bezerra que pode ser sacrificada a Deus. Então, até esse fato, que é uma bezerra que há 2.000 anos não existe, eles trabalharam geneticamente a raça Red Angus e a partir delas eles chegaram nessa bezerra. Então até a bezerra, para ser consagrada no templo, eles já têm. E onde seria? Tem que ser construído no mesmo local. O grande impasse qual é? Hoje, o local onde o Templo de Salomão e os outros templos foram construídos e que esse templo precisa ser reconstruído, está um santuário islâmico, que é o Domo da Rocha, aquela edificação com uma cúpula dourada que você, em qualquer foto de Jerusalém, consegue identificar. Então, ali, para o templo ser construído, aquela mesquita, que não é uma mesquita, aquele santuário teria que ser removido. Isso só se houver uma guerra. Vai criar uma... Isso só se houver uma guerra. Então, a gente está hoje vivendo um cenário apocalíptico. O que a gente vê é uma pandemia que parou o mundo e Jesus disse que as pandemias elas seriam um sinal das dores de parto, ou seja, ainda não é o fim, mas já é o princípio. Então você tem visto uma pandemia e nós estamos muito próximos de uma guerra que talvez seja a Terceira Guerra Mundial. E muito disso talvez gire em torno dessa questão entre árabes e judeus. Exatamente pelo fato do templo precisar ser construído ali. Só que é o templo que o anticristo vai sentar. Por quê? Porque, segundo a escatologia, Jesus vai buscar a igreja, aqueles que estão nele vão ser arrebatados para encontrar com ele nos céus. Na terra nós vamos ter um período de 7 anos. Primeiros 3 anos e meio, ele vai governar como um governante que o mundo vai falar, esse é o cara que veio para resolver os nossos problemas, vai resolver o problema da fome, vai resolver os problemas econômicos. Poxa, vamos acabar com o dinheiro papel, vamos ter uma moeda unificada, vamos acabar com as fronteiras, e você vai ter uma forma de se identificar, que você não vai precisar mais de documento, de RG, de SIC, de carteira de motorista, vai estar tudo aqui em você mesmo. Então o mundo vai dizer, uau, esse cara veio para resolver os nossos problemas, vai trazer paz, não vai ter mais guerra. Só que o segundo período, os outros 3 anos e meio, ele vai começar a exigir adoração. E ele vai se revelar como esse anticristo, como aquele que se opõe a tudo que diz respeito a Deus. E ele vai sentar no templo, nesse terceiro templo, e dali ele vai profanar o templo. Provavelmente ele vai colocar um altar pagão ali dentro. Os judeus, vendo isso, vão ter que deixar o templo novamente, porque o judeu não vai se dobrar à adoração a ele, ele vai exigir a adoração das nações, e os judeus monoteístas como são, não vão se portar dessa forma, não vão prestar esse culto a ele. Então, o que a gente vê é exatamente isso, um cenário apocalíptico se formando, só que aí passou esses 7 anos, Jesus vem para destruir o anticristo, para aprisionar Satanás por 1000 anos e para governar a terra esses 1000 anos. Isso é muito profundo e muito interessante, porque a Bíblia apresenta Jesus de 2 formas, como Messias sofredor. Messias é a palavra hebraica que faz referência ao próprio Cristo. Então, tanto Cristo quanto Messias significa a mesma coisa, significa ungido. Então, o Cristo, o Messias, ele precisa vir,
Só que ele vem primeiro como um Messias sofredor e depois como um Messias rei. A Bíblia apresenta isso de duas formas. Por isso que muitos dos judeus não creram em Jesus quando ele veio. Porque eles estavam sobre o Império Romano, pagando imposto para os romanos, e eles queriam um rei que libertasse-os do jugo e dos impostos romanos. E aí vem Jesus sofredor, que liderasse... morre. Um Jesus que morre. Eles queriam um Jesus guerreiro, que libertasse o povo ali fisicamente, mas a libertação e a vitória que Jesus estava trazendo era muito mais profunda. Não era efêmera, não era passageira, era atemporal. Era uma vitória espiritual e eterna, porque a partir do que ele fez ali, a gente não teria vitória sobre o Império Romano, a gente teria vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado, e teria vida eterna com ele. Só que foi difícil, os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender isso. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos continuavam não entendendo o que estava acontecendo. Maria Madalena correu para avisar: poxa, Jesus ressuscitou. Eles falaram: ih, você tá maluquinha, não tomou remedinho, coitada, como é que ressuscitou? Mesmo Jesus tendo avisado diversas oportunidades que ele ia morrer e que no terceiro dia ele ia ressuscitar, porque até os discípulos de Jesus estavam esperando o Messias terreno. Só depois que ele ressuscitou, como ele começou a aparecer para eles com o corpo glorificado, toca minhas mãos aqui, toca onde o cravo me atravessou, toca a minha lateral, que o pessoal viu que era ele, que eles entenderam que era o reino de Deus, que não era um reino físico, mas era um reino espiritual e eterno. Então o primeiro Messias, que é o Messias sofredor, ele veio para resolver a história do pecado. Os homens são pecadores e o pecado separa o homem de Deus. Então ele teve que morrer no nosso lugar para poder garantir a nossa salvação. Que pergunta gostosa de responder. O Renan foi o maior presente que a gente recebeu de Deus nessa vida, nessa terra. Eu falo dele, eu até me emociono, porque é um anjo que eu tenho em casa. Eu brinco com ele e falo: Renan, Deus te fez sem asa para as pessoas não desconfiarem, porque ele me ensinou a amar. Ele é um ser 100% puro, que acorda feliz, que dorme feliz, que está sempre rindo. Ele veio para distribuir amor. Todas as pessoas que têm um contato com ele saem transformadas, porque ele abraça, ele beija, ele tem um olhar que constrange. Ele é um professor quando o assunto é amor. Você tem nele a cura para suas emoções. Eu passo um dia estressante, corrido, dificílimo. Eu encontro com o Renan, ele me dá um abraço, 2 segundos do abraço dele me deixa novo. Quando o Renan chegou, na verdade, foi uma surpresa pra gente, porque a gente não tinha recebido nenhum diagnóstico anterior. Não foi diagnosticado durante a gestação. A gente descobriu no parto, de um jeito muito duro, inclusive. Porque além dele ser especial, dele ser diagnosticado com síndrome de Down, ele teve um parto difícil, ele nasceu prematuro. Então foi uma experiência muito forte, traumática. Ele nasceu roxo, ele não chorou. Caramba. Aí ele correu para UTI, entubaram, né? Ele foi já ter os cuidados iniciais, e a Denise ficou assustada porque não escutou o choro dele e começou a gritar: doutor, eu quero a verdade, o que aconteceu com meu filho? Aí a doutora se envolveu emocionalmente, porque já tinha feito o parto da Raquel. Ela veio para cima da Denise e deu a notícia como nenhuma mulher deveria receber essa notícia. Ela gritou: ele tem síndrome de Down. E aquilo foi um baque. Eu sentei, você fica atordoado na hora, porque você pensa: meu Deus, como é que vai ser? Você não sabe o que é a doença, você não tem informação, você não tem ideia do que vai ser. Então ela ficou bem baqueada. Eu também passei um dia questionando muitas coisas. Mas eu estava no meio de um congresso, tive a chance de ir para a igreja, orar, adorar, me sentir renovado, mas ela não. Só que as experiências diárias com ele foram transformando essa nossa visão, esse nosso entendimento. Primeira vez que ela deu de mamar para ele, ela falou: Rina, ele me olha nos olhos que parece que ele sabe tudo o que está acontecendo. O primeiro contato que eu tive com ele estava numa incubadora, de costas, com o rostinho para lá, com aqueles óculos, tomando aquele sol artificial. Eu cheguei na boca da incubadora e falei o que eu falava para a barriga da mãe: cadê o bebezinho do papai? Vilela, ele se contorceu inteiro, com um dia de vida prematuro, assim, ó, se contorceu, se virou para virar na direção da voz que ele conhecia, que ele tinha escutado. Esse momento para mim foi: cara, fechou. Parceria eterna que eu e você, acabou. O que vier a gente vai enfrentar. Só que hoje a gente olha para trás e é tão maravilhoso tê-lo em casa. Ele é tão querido, ele é tão precioso, ele é tão engraçado. Eu não sei se é todo o síndrome de Down,
ou se é da personalidade dele. Mas ele é uma figura, ele é tirador de sarro, cara. Ele é engraçado. Ele faz todo mundo rir. A gente chega na praia, se ele passa em frente a um guarda-sol que o pessoal tá ouvindo música, seja a música que for, funk, ele larga os brinquedinhos dele, começa a dar show, faz dancinha, pede aplauso, o pessoal dança junto. Você chega em Camburi, não tem ninguém que não conheça o Renan. De tão carismático que é, ele entra no avião, ele cumprimenta a aeromoça, ele cumprimenta o piloto, o pessoal vai passando, ele, oi, como vai? Você fala, cara, quem é essa figura? Porque ele é engraçado, ele é divertido, ele é amoroso. O que vão pensar de mim, né? Não tá nem aí, cara. E a gente também não tá nem aí. Fala, cara, ele é diferente. E daí? A gente vai comemorar as mesmas coisas em outras épocas. E daí? Ele é maravilhoso, ele tá vivo, ele tá com a gente. Então, cada conquista dele é uma vitória pra gente. Ele começou a andar com 1 ano e 7 meses. Os irmãos começaram com 1 e meio. E daí? Vai andar do mesmo jeito, vai demorar um pouco mais. Então, vamos mergulhar. Os irmãos nessa época já sabiam nadar. Ele tá aprendendo, já mergulha, já faz apneia, surfa comigo. É mesmo? Eu pego onda de stand-up, fico de joelho, boto ele em pezinho, ele vai na onda comigo. Então ele é o meu parceiro, cara. Eu tenho filhos maravilhosos, todos eles são queridos. O Renan, por ter essa questão, ele acaba tendo um lugar especial no nosso coração também. Porque é um amigo que a gente vai ter sempre. O Reninha vai casar, vai ter a família dele, vai embora. O Natan já foi, a Raquel também. O Renan é meu parceiro, vai estar sempre aí. Então é muito especial. Para quem passa por essa experiência, o que eu posso dizer é: não se assuste, não tenha medo do que vai ser o futuro, porque no futuro você vai falar, se eu soubesse que ia ser tão maravilhoso, eu não tinha derramado uma lágrima, eu não tinha tido uma preocupação, porque realmente o que eu posso dizer hoje é que foi o maior presente que eu recebi de Deus na Terra. Minha mãe, que perdeu meu pai em 2012, ficou meio deprimidinha, meio down, depois do Renan, ele foi um remédio para ela. Minha irmã ama o Renan de um jeito que parece que ele veio para curar, para cuidar, para trazer alegria. Vocês precisam entender quem que é o Renan. Você precisa ir em casa para dar um abraço nele, para você falar, caramba, era verdade, olha o que esse menininho faz com a gente. Muito especial, obrigado pela pergunta. Eu lembro da época que ia lá o Rodolfo, mas o Chorão não sabia. O Chorão, ele apareceu na igreja de Boiçucanga há muitos anos atrás, levado por um amigo de Santos. Ele chegou agitado, estava desconfiado, como qualquer um que chega pela primeira vez na igreja. E eu lembro que eu o recebi, ele, Alexandre, prazer, pastor, tal, fui convidado, estou aqui. Eu falei, seja bem-vindo, Alexandre. E aí, acabou o louvor, ele já veio falar, pô, vou nessa aí, obrigado aí, por me receber. Eu falei, vai nessa nada, cara, vai ouvir a palavra, veio na igreja, não veio ouvir a palavra, fica aí. Ele terminou o louvor, ele já queria ir embora. Ele falou, eu falei, claro que é, senta aí. Aí ele sentou, escutou a palavra inteira. Você vê que ele tocava, ele ficava agitado, aí ele saiu no finalzinho do culto e falou para um diácono que conhecia ele de Maresias, de outros tempos, e falou, cara, pô, não estou preparado ainda, não estou preparado. Só que o que aconteceu? Ele era muito amigo do Tarobinho e do Glauco. O Glauco, que era um skatista profissional também, hoje é pastor da igreja de Boiçucanga, e o Tarobinho é pastor da Bola de Neve de Santa Isabel. E os dois estavam muito firmes na igreja, falando de Deus para ele, falando de Deus para ele, falando de Deus para ele, até que a gente fez um evento no Citibank Hall, que era o lançamento, que era a gravação do DVD do Rodolfo Abrantes e da Denise, da banda da igreja. Nesse evento ele foi. Ficou na dele ali, meio de canto, até que na troca de bandas, quando ia entrar, quando a Denise acabou de entrar o Rodolfo, eu dei uma palavra, preguei e falei das pessoas que estavam ali e fiz menção a ele. Falei, quero mandar um abraço pro Chorão que tá aí hoje. Aí ele levantou, cumprimentou a galera e a galera, ele falou, cara, eu sou amado no meio dos crentes, eu sou amado na igreja. Aí eu subi, ele pediu para falar comigo, falou, pastor, aquela vez em Boiçucanga eu tava com os 2 pés atrás. Dessa vez eu tô com os 2 pés na frente. Depois que você me chamou ali, antes daquilo eu tava me sentindo uma formiguinha. Depois que você me chamou, que eu vi como a galera me ama, eu me senti um elefante. Chegou minha hora, pastor, eu tô dentro, eu tô chegando. Caramba. Então ele teve um impacto muito grande nessa pregação. Eu fiz o apelo, eu perguntei quem queria aceitar Jesus, ele ficou de pé, ele levantou a mão, ele fez a oração, ele se emocionou, ele foi tocado. O que infelizmente não aconteceu foi tempo e oportunidade necessária para ele ser discipulado, para ele criar raiz. Mas eu tenho convicção de que ele teve uma experiência viva
e verdadeira com Jesus ali. Depois a gente sabe o que aconteceu, o que ele acabou vivendo, mas mesmo assim o Tarobinha estava sempre perto, o Glauco estava tentando ajudar. O que não faltou foi pregação da palavra para ele. E ele teve a sua experiência pessoal com Jesus. Então a gente não sabe o que vai ser, mas talvez se talvez ele tenha sido como o ladrão que estava ali na cruz e no último segundo de vida falou, lembra de mim. E ele tenha sido salvo. A gente não sabe, não tem como dizer se sim ou se não, mas que vai ter muita surpresa quando a gente... Olhando para trás, qual foi o momento mais difícil que você passou? Da sua vida, do seu chamado? Qual foi o momento mais difícil? Foi quando eu perdi meu pai. Sem nenhuma dúvida. 2012, Páscoa de 2012. Então as Páscoas sempre são especiais para mim. Nós estávamos na praia, eu percebi ele meio triste, meio cabisbaixo. Ele já tinha só 30% do coração funcionando, mas ele nadava todo dia, 1.000, 2.000. Ele queria muito viver para ver os netos crescerem, apaixonado pela vida. Muito engraçado, muito divertido, muito presente. Onde ele passava, ele deixava a marca dele ali. Muito meu amigo. Quando eu era pequeno, para onde ele ia, ele me levava, e depois que ele ficou velho, para onde eu ia, eu levava ele. Então, a gente era muito grudado, ele sempre me apoiou meu ministério, apoiou a igreja, era uma espécie também de pai da minha alma, porque ele me deu suporte, me incentivava, me cobrava. Ele viveu os últimos 10 anos da vida dele para Deus, servindo a Deus, foi ungido diácono na igreja. Todo culto ele ia com algum visitante, ele nunca ia sozinho. Tinha uma fileira dele que era a fileira do Bolinha. Bolinha era o apelido dele. Sim. Tinha uma fileira ali de 10 que era só para os convidados dele. E aí ele ficou comigo na Páscoa, nós viemos para São Paulo, eu almocei com ele, fui para a igreja, ele foi para casa, 10 da noite eu voltei, tô sentado no sofá, peguei no sono, a Denise me acorda aos berros. Teu pai, teu pai, teu pai. Deu tempo de eu colocar uma calça, sair com a camisa do pijama. Ele morava a 3 quadras de casa, corri, ele estava tendo uma embolia pulmonar, já era a 3ª. Cheguei no Samaritano mais rápido que qualquer ambulância chegaria, subi a Veiga Filho 10 da noite numa segunda-feira na contramão para tentar salvar meu pai. Quando eu cheguei na porta do hospital, eu tirei ele do carro, fui tentar botar ele sentado na cadeira, ele me olhou assim como se estivesse vendo o mundo espiritual se abrindo, arregalou uns olhos assim, eu vi que ele tomou um susto, ele apontou para mim, tipo, você tá vendo isso? Ele fez assim e apagou. E aí eu consegui entrar com ele pro hospital, ele foi entubado, ainda ficou 20 dias entubado, sedado, e numa dessas visitas que eu fiz a ele, eu consegui me despedir dele. Falei, pai, você lembra o que aconteceu? Ele, não. Eu falei, se você entender o que eu tô falando, aperta a minha mão. Aí ele bem fraquinho, apertava um pouco minha mão, e eu tive a chance de falar para ele, falei, pai, você é meu melhor amigo, eu te amo. E aí ele apertou minha mão como, tipo, entendi isso. Aí eu saí do quarto e a enfermeira que entrou depois me contou, falou, tinha uma lágrima escorrendo no rosto dele. Então eu sou muito grato a Deus por eu ter conseguido até me despedir dele. Mas ele faz muita falta. E essa experiência foi muito brutal. Eu fiquei em estado de choque uns 40 minutos depois de interná-lo. E depois que ele faleceu, eu fiquei uns 4 dias sem dormir, porque eu deitava a cabeça no travesseiro, me batia uma angústia tão grande, era um nó que eu sentia no peito. Como foi difícil, meu Deus. Mas também foi um período que eu tive poderosíssimas experiências com Deus. 7 dias depois eu já tinha que pregar, eu já estava pregando e Deus me deu uma palavra sobre a morte. Sobre o que era a morte para o cristão, com base numa frase dita pelas mulheres de Jerusalém quando Jesus está carregando a cruz para ser crucificado. Elas estão chorando e as mulheres do Oriente Médio choram alto. E ele está dizendo, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Não era legítimo elas estarem chorando? E aí Deus me deu todo um sermão em cima disso. E eu tive muitas experiências com Deus nessa fase. Mas eu passei um luto duro. Eu lutei 1 ano para não entrar em depressão. Foi a fase, sem nenhuma dúvida, mais difícil da minha vida.